Olá pessoal do canal NPL, não pare de ler, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Oliveira e estou aqui mais uma vez com vocês para comentar sobre um livro, uma resenha de livro. Hoje eu gostaria de falar sobre o livro O Estado Pós-Democrático de Rubens R.R. Casara. Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis. Quero fazer essa resenha comparando com outro livro que nós já falamos aqui no canal, que é Como Morrem as Democracias, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Achei muito interessante fazer a resenha comparando um com o outro, uma vez que o livro dos professores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Como Morrem as Democracias, fala sobre a morte das democracias na visão deles, que são professores que estudam ciências políticas em Harvard, ciências políticas, estudam a democracia nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, falam de riscos à morte da democracia. E o juiz do Rio de Janeiro, Rubens R.R. Casara, ele já mostra no seu livro que essa democracia já morreu no Brasil. Ela já não está morrendo, ela já morreu, já nasceu no Brasil um Estado que ele chama de pós-democrático. Bem, voltando um pouco lá em Como as Democracias Morrem, os autores, professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, focam muito a questão da morte da democracia nos Estados Unidos através da eleição de Donald Trump e falando sobre as grades da democracia que foram rompidas. Que grades seriam essas? Seria a tolerância mútua e a reserva institucional. O que seria isso? A reserva mútua seria a questão da falta de obediência ou a falta de consideração às leis que regem a democracia, e a tolerância mútua, o rompimento daquele bom senso nas relações entre os políticos. Um exemplo disso é quando Donald Trump, em sua larga campanha ali nas eleições de 2016, 2015, 2016, pedia prisão a Hillary Clinton, tratando-a como criminosa. É um exemplo de intolerância, transgredindo ao que os autores chamam de tolerância mútua. E reserva institucional seria o endurecimento das práticas legais, deixar o espírito das leis e partir unicamente para o cumprimento seco da lei nas relações políticas. Mas já falamos um pouco sobre esse livro, eu gostaria de focar agora sobre o livro do professor, ou aliás do juiz Rubens Casara, O Estado Pós-Democrático, que já começa esse livro falando sobre o Estado democrático está em crise. Ele fala que crise é uma linguagem médica que mostra que um paciente chegou num ponto crítico em que dali ou ele melhora ou ele falece, ou ele piora. Que a crise democrática tem sido um instrumento propagandístico, de propaganda, para manter as pessoas numa situação de esperança de que o sistema democrático irá melhorar ou irá avançar. E ele critica isso, logo nas primeiras páginas, nas primeiras linhas do seu livro, ele diz que não, o sistema democrático ele não está em crise, ele já morreu. O que acontece é que os atores políticos adotam essa gramática, essa linguagem de crise para manter os cidadãos, manter as pessoas numa situação de letargia política em que elas ficam aguardando, esperando que algo volte a ser como era antes ou volte a melhorar ao estado anterior da democracia. E nós temos vivido momentos de convulsões. Nós temos aí estamos assistindo aí que o sistema democrático está colapsando
até mesmo por causa do neoliberalismo em alguns países da América Latina. Nós temos visto convulsões sociais no Equador, nós temos visto convulsões sociais no Chile, nós temos visto uma nova esperança de uma melhoria do sistema político e econômico na Argentina, que agora houve uma eleição e a esquerda retornou ao poder, com Alberto Fernandes, salvo engano, e Cristina Kirchner. A esquerda, o peronismo volta tentando dar uma resposta a essa crise que o neoliberalismo tem implantado nos países capitaneados pelos Estados Unidos na sua política econômica. Então o professor ele já começa, o juiz Rubens Casara, que também posso chamar de professor, que é doutor, é mestre em ciência penal, em direito. Não está errado eu chamá-lo de professor, mas ele se declara aqui juiz de direito do Rio de Janeiro. Então, o juiz, o meritíssimo Rubens Casara, escreve já nas suas primeiras linhas do Estado pós-democrático, Neobscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, da editora Civilização Brasileira, que a democracia não está em crise. Ela já morreu e já se transformou em outro sistema que é denominado pós-democrático. Estado esse, pós-democrático, em que os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo estão sendo vilipendiados, estão sendo postos de lado, estão sendo esquecidos propositalmente. Eu venho desde 1985, quando o Brasil sofreu a sua redemocratização, fim do regime ditatorial de 1964, eu chamo de regime ditatorial de 1964, regime político ditatorial. Ele, desde que aconteceu a redemocratização em 1985, eu percebi uma febre de muito se falar em democracia, democracia ali, democracia acolá. Muito bom, mas percebe-se agora, no transcorrer de tantos anos, que a população não foi ensinada sobre o que é de fato democracia. Quando muito alguém diz que a democracia é o regime político do povo, com o povo e para o povo. Só que isso é muito ainda primário para designar a democracia. Não tão profundo como poderia ser o conhecimento quanto esse sistema de governo político, social, poderíamos dizer que é o Estado que respeita as garantias, os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. Já começa a amadurecer o conceito a partir de aí. O juiz Rubens Casara, ele cita que o Estado pós-democrático principalmente se caracteriza pelo desrespeito, pelo deixar de lado, pelo abandonar, e isso muitas vezes de forma bem declarada, dessa salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Então ele fala da crise, ele fala que o Estado pós-democrático abandonou esses valores liberais com relação à liberdade, com relação aos direitos de liberdade do cidadão, para assumir uma lógica de mercado neoliberal, em que a política, agora casada com a economia, não busca mais o bem-estar social, não busca mais o bem-estar do cidadão, mas vem em interesse próprio daqueles que estão agora participando da política enquanto atores principais, que não é mais o povo, é o mercado. A política pós-democrática representa os interesses do neoliberalismo, do mercado, do empresariado, da indústria e, mais especificamente hoje, do financismo, daqueles que lucram com as taxas
bancárias, as taxas econômicas, financeiras. Vamos dizer então que hoje, lá atrás, o capitalismo na sua fase comercial eram os comerciantes, depois passou a fase industrial, os industriários, empresários, e agora a sua fase financista, os grandes bancos, as grandes multinacionais financeiras. Aí a política, casada a esses interesses, busca uma nova forma de gestão, que é não mais a democracia garantindo direitos à população civil, mas caçando esses direitos em prol de uma lógica neoliberal, financista, mercadológica. Então, o juiz enfoca muito essa questão, a democracia que não tem mais cidadãos, agora sim, uma pós-democracia neoliberal que transforma o cidadão em consumidor. É algo que é abordado também pelo sociólogo já falecido Zygmunt Bauman, né, nas suas falas sobre liquidez, sobre liberdade líquida, né? Então, as pessoas agora deixam de ser cidadãos com direitos e passam a ser consumidores. O direito da liberdade, a liberdade tão exaltada pelo sistema neoliberal capitalista, ela não é uma liberdade em que você é livre para viver saudavelmente, felizmente, provendo bem-estar social aos outros. Não, é uma liberdade para você morrer de fome. Você, se tiver mérito, você consegue ser um winner. Se você não tiver mérito, você fracassa. Você é um loser. Winner, vencedor. Loser, fracassado. E se você é um loser, a culpa não pode ser do Estado. O Estado, em momento algum, deixou de favorecer você. Você é um loser porque você não soube aproveitar as suas oportunidades, a sua meritocracia. Você não foi um bom gestor de si mesmo. Eu não soube vender a minha imagem, eu não soube ser um competidor, eu não soube ser alguém que conseguisse ou soubesse pisar na cabeça do outro para poder me dar bem na vida. Isso é a lógica neoliberal de mercado, da pós-democracia, que também usa essa questão da gestão através do neobscurantismo, do desrespeito às leis e da gestão do indesejável. O indesejável é esse loser, esse perdedor, esse fracassado que, se disser que no seu país ele não teve oportunidades por ter uma pele negra, por ter sido alguém que sofreu as consequências de um país que passou por 350 anos de escravidão e por uma abolição não planejada, em que ele foi jogado na rua, com liberdade, mas jogado na rua sem nenhuma provisão, sem nenhum emprego, sem nenhuma moradia, e a partir daí se criou as favelas em vários locais do Brasil. Se eu argumentar isso, ou se a pessoa argumentar isso, é chamado hoje de mimimi, gestão do indesejável, também através do sistema judicial, e o juiz, a partir de então, começa a desfilar várias situações em que o direito, o poder judicial, o poder jurídico, o poder penal é usado para a gestão desses indesejáveis. Hoje nós somos um país que tem a terceira população carcerária do mundo, a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos aí hoje em torno de 812 mil presos, em que 41% desses presos não tiveram ainda julgamento. Criou-se ali uma forma de gestão dos indesejáveis através da sociedade punitiva, a qual fala Michel Foucault. Nós já falamos um pouco aqui sobre isso em outra resenha, né? A população carcerária enorme,
o poder judicial, a justiça não realizada de forma adequada, se argumentando impossibilidades, incapacidades, e a gente percebe que talvez isso seja só uma fala para esconder a real intenção das elites mandatárias gerir os indesejáveis, gerir essas pessoas que a eles não representam lucro, não representam uma forma de crescimento das suas finanças, joga ali na cadeia, né? Recrudesce as leis no meio da periferia, porque se você não serve para produzir, se você não serve para consumir, você tem que sair fora do esquema da elite, você tem que ser preso. E aí você tem que ser ou não julgado, 41% dos 812 presos não têm julgamento, estão ainda em prisões temporárias, então são ali excluídos da sociedade, jogados em uma outra forma de sociedade que lá na frente pode representar uma situação pior, né? E aí é assim que acontece no Estado pós-democrático. O próprio livro fala aqui, o próprio juiz diz aqui sobre analisar o processo capitalista à luz de Lacan. O escravo foi substituído por pessoas reduzidas a produtos consumíveis e descartáveis. Ele toca num ponto aqui até interessante com relação à teologia. Não por acaso, a teologia cristã, na opção pelos pobres, perde a força para a teologia da prosperidade, com promessa de paz substituída pela de dinheiro e aquisição de mercadorias. Então, tudo no Estado pós-democrático, o que ele quer dizer aqui, nesse trecho do livro, é que tudo na sociedade pós-democrática está voltado aos valores, aos interesses mercadológicos, e não da garantia dos direitos, da garantia das fundamentais do indivíduo, né? Muita coisa interessante nesse livro, né? Uma coisa interessante que ele fala também lá na frente com relação à tradição autoritária do Brasil, que favorece essa perpetuação do Estado pós-democrático. As pessoas, por causa do empobrecimento do imaginário, a falta de educação, a falta de crítica, a falta de meditação e a aceitação de valores preconcebidos por atores que se julgam salvadores da pátria, faz com que o país continue se mantendo um país de pessoas que apostam na força para a resolução dos problemas. Já não se busca a educação. Nós estamos vivendo um período em que a educação, em que o conhecimento tem sido preterido, tem sido desprezado e desejada a força bruta para resolver os problemas sociais, os problemas políticos, né? Então, quando se pede intervenções militares, quando se deixa de buscar através do diálogo, se deixa de buscar através da conversa, do fórum politicamente saudável, do diálogo, da compreensão, da discussão de ideias, e se busca se estabelecer uma normalidade através da força, isso só reforça o que o juiz está dizendo aqui, a nossa tradição autoritária. Somos um país que temos uma tradição autoritária de busca de solução dos problemas através da força bruta e não da inteligência e não da busca de conhecimento. Parece que estudar dói, né? Parece que pensar machuca. Ele fala aqui, crença em resposta de força, medo e desconfiança da liberdade, aderência rígida a valores convencionais identificados como da classe média brasileira do século passado, tendência a agredir indivíduos desviantes dos valores convencionais, oposição ao que é da ordem subjetiva sensível, disposição a pensar mediante categorias rígidas, estereótipos, identificação com figuras de poder, hostilidade generalizada, a assunção de uma lógica binária, bélico-binária de inimigo-amigo, bem e mal, né? Esquerda-direita, azul-vermelho, né? Esquece-se aqui o diálogo, esquece-se aqui a discussão das ideias, esquece-se aqui o bem comum e busca-se resolver os problemas a partir do meu lado, do meu direito, do meu
querer e não do bem-estar de toda uma sociedade que está aí por volta de 210 milhões de pessoas, um país continental, um país gigantesco, mas um país muito ignorante, muito pobre ainda na discussão de ideias, que se falou muito de democracia, mas que, segundo o juiz, está aí pós-democrático, onde já não existe mais democracia, né? O sujeito pós-democrático, segundo ele, que tem uma compulsão e submissão ao mesmo tempo, quer dominar e gosta de ser dominado. É muito interessante. E ele vai desfilando, falando sobre violência e corrupção no Estado pós-democrático, vai falando coisas que é muito interessante que nós venhamos a conhecer. Bem, eu quero deixar aqui só essas informações para vocês terem aí um desejo, uma curiosidade de ler esse excelente livro da editora Civilização Brasileira, do juiz de direito Rubens R.R. Casara, Estado pós-democrático. É muito importante nós estarmos estudando, lendo algo sobre democracia hoje. Para alguns, ela está em risco de morte. Para outros, ela já morreu e já nasceu um novo Estado chamado pós-democrático. O que você pensa? Ou você não pensa sobre isso? Você é mais uma daquelas pessoas do século passado, e isso eu falo realmente para te deixar com a pulga atrás da orelha. Você é mais uma daquelas pessoas do século passado que diz que futebol, religião e política não se discute? Bem, eu não discuto futebol porque eu pouco entendo, então eu ouço quem gosta de falar. Religião não é o meu foco falar agora, até entendo um pouco, mas não quero falar sobre isso agora porque nós não estamos falando sobre nenhum livro de religião. Quem sabe mais para frente a gente faça esse comentário, não fuja ao debate. E política é algo que tem me interessado muito profundamente. Política é uma arte, política é uma prática, política é uma necessidade humana. Nós somos, segundo Aristóteles, zoon politikons, nós somos animais políticos. Fazemos política todos os dias da nossa vida, todos os minutos da nossa vida. Alguém pode dizer, mas eu não mexo com política, não me envolvo com política. Você está fazendo política quando foge ao debate político. Você está falando de política quando faz alguma coisa pelo seu bem ou pelo bem social, ou quando você não faz. Você também está fazendo política. Qual a política que você faz? Quando você diz que não discute política, você está fazendo uma política. Uma política que não vai resultar boa coisa, nem para você, nem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, entendeu? Quando você faz política, você está tendo uma oportunidade de mudar o mundo em que você vive. A partir de você mesmo, ok? Com diálogo, com respeito e desejando o melhor. O primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, disse que a democracia é o pior sistema político, com exceção de todos os outros. Pense nisso. Será que vale a pena você deixar a sua democracia, a democracia do seu país, se esvair em desmandos, em corrupções, em práticas milicianas, só porque você demonstra uma certa apolítica? Não existe apolítico. Todos somos políticos. E eu quero te convidar a você sempre estar conosco. Dê o seu like para eu saber como está indo. Se quiser falar alguma coisa, fale. Eu vou tentar te responder. Escreva para nós. Faça a sua inscrição no canal NPL. Estou chamando a partir de hoje esse canal de NPL, que quer dizer Não Pare de Ler. Seja bem-vindo. Vem conosco. Vamos pensar juntos. Se você concordar comigo, legal. Se você não concordar comigo, ótimo também. Vamos discutir, vamos chegar num consenso, ok? Fique conosco. Tchau.